2 Timóteo 3, versículo de número 14. Eu vou ler e pedir para os irmãos repetirem, para ficar bem patente em nós. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Mais uma vez, só vocês agora. Aleluia. Muito bem, podem sentar. Meus irmãos, olha, apesar de muita coisa ter sido, devido à tecnologia, facilitado até para o trabalho da Igreja do Senhor Jesus, eu não sinto saudade do tempo anterior em que corríamos muitas vezes a pé, outros a cavalos, outros dormiam noites em um lugar porque não tinha transporte. Eu me lembro que o pastor Gideon Rosa ia dirigir o coral lá em Três Ladeiras, e aí não tinha transporte à noite, ele dormia lá nos bancos da igreja para vir no outro dia. Muitos andavam, eu acho que chama légua, né? Léguas a pé, são quilômetros a pé. Eu me lembro ainda quando eu estava no comando da igreja ali, dirigindo a igreja em Araripe, o pastor Elias, Elias lembra muito bem, que me ajudou muito naquela construção ali. Nós tínhamos uma família que servia a Deus. Um ficava no norte e outro ficava no sul. E era distante, eu acredito que dá uns 4 quilômetros entre uma e outra. Era uma em Engenho do Meio, que depois nós construímos um templo lá, e o outro era ali perto de Piedade. Do outro lado ali, tinha uma ponte, Cabu, né? No Cabu, né? Então veja, e nós tínhamos uma família no Cabu e uma família lá em Engenho do Meio. E aqueles irmãos, eles andavam praticamente uma hora, quase uma hora, dependendo do rio, porque tinha um rio no meio para atravessar. E eles vinham para o culto, aquela família inteira, terminava o culto à noite e saía a pé para casa, que fosse época de chuva ou que fosse época de verão. Hoje nós temos uma comunidade muito melhor do que antigamente. Hoje os irmãos já não querem mais andar, quer que a igreja fique na porta dele. Não importa se aquela igreja tem a doutrina do Senhor, não. Qualquer outro vem e abre uma igreja. Nunca se viu tanta igreja, proliferação de igreja, como hoje. Estou falando de hoje. É assim ou não é? É só um pastor desses aí, que desistiram da nossa organização, saber que em tal lugar o povo tem uns irmãos que eles já correm para abrir uma igreja. Eu não sei se a intenção dessas pessoas é a multiplicação dos salvos no céu, ou se é a questão financeira pessoal deles. Alguns deles já me disseram que é porque precisa de ajuda financeira. E pastor não ganha dinheiro. Então, existe hoje muitas razões porque as pessoas abrem igrejas. Pelo menos na época, no começo da nossa vida ministerial, éramos poucos. Para os irmãos terem uma ideia, o pastor Isaac fazia reuniões conosco numa sala pequena aqui embaixo. Lembra, Davi? Tinha reunião de ministério,
presbíteros, evangelistas e pastores, numa sala ali, onde hoje onde é a superintendência da Craciadal, por ali. Tu lembra disso, Samuel? Pronto, era área pequena, mas cabia todo mundo. Depois dessa inauguração desse templo, hoje, onde é a área da televisão, lá em cima, era a sala do ministério. E a reunião terminava depois dos cultos, né, 9h30 para 10 horas, ia terminar no outro dia de 5h30 da manhã. Né? Pois é. E muitas vezes saí daqui direto para o trabalho, porque não tinha mais tempo para outra coisa. E era um grupo menor de obreiros. Mas a luta nunca deixou de existir. Hoje nós temos carros. Naquela época muita gente não tinha carro. Não tinha. Era muito difícil. Estou falando de que época? Da década de 80. Ontem. Na década de 80. Muita gente não podia ir dirigir um trabalho lá fora. Não é porque não quisesse, não. Porque era longe. Sair daqui para a usina São José. A usina São José, lá de Garaçu para a usina São José, vai dar o quê? 22 quilômetros, 23 quilômetros. Então, não tinha como o irmão ir a pé e não tinha carro. Antes de começar a dirigir a igreja ali em Araripe, muita gente era escalado, mas não podia ir. Não podia, não tinha carro, só tinha ônibus, tinha um horário do ônibus, só fora daquele horário não tinha. E o último ônibus para lá era de 5h30 da tarde para 6 horas. Então não tinha mais transporte. Se fosse, teria que ficar, ou alguém que tivesse condição de trazer. Estou falando de uma época remota e a igreja cresceu. Muitos desafios foram superados com a construção dessa casa. Numa época em que o pastor Isaac sofreu muitos ataques. E pessoas de dentro da igreja, pessoas que não fazem nada para que a igreja cresça. Nem carregar a cruz deles, carregam. Às vezes querem subir na cruz dos outros. Por aquelas pessoas, esses faladores, se não fossem os que trabalham pelos faladores, a igreja não tinha construído nada, não tinha crescido. Porque, irmãos, a promessa que tem nessa igreja não é de um pastor revolucionário e totalmente capaz de fazer milagres. A promessa que eu conheço, e os crentes, os obreiros aqui mais antigos sabem disso, é que Deus falou aqui há décadas atrás: aqui eu farei crescer, crescer e crescer. Não é assim? Quem já ouviu essa palavra aqui sobre Abreu e Lima? Muita gente sabe. Nós que somos um pouquinho do lado de trás sabemos. A promessa que Deus fez aqui foi essa: eu farei crescer, crescer e crescer. E não disse isso que seria através do pastor Isaac, não, é promessa com a igreja. De maneira que hoje eu vou tentar distinguir esse prelúdio que eu estou fazendo aqui, para os irmãos verem que tem a questão da igreja e a questão do obreiro. A questão da igreja em si, ela está aí, crescendo todo dia. É um compromisso de Deus fazer crescer, crescer e crescer. Se eu vá e entregue a minha vida ao Senhor para Ele me usar a fazer a obra, Ele vai me usar. Se for você, Ele vai usar você. E se eu me recusar e você se recusar, Ele vai se levantar outro, Ele vai levantar outros e vão fazer, porque Ele disse que vai fazer crescer. Não é Deus que precisa de nós, é? Quem é que precisa de quem? Nós carecemos, precisamos de Deus. Então, Ele vai fazer crescer a obra, independente de quem está na brecha. Ele está procurando os que estão na brecha. No tempo, quando o pastor Isaac terminou o seu tempo ministerial aqui, então Deus levantou o pastor Roberto. E é com ele que Deus está fazendo a igreja crescer. É assim ou não é? Mas tudo passa. Se caso a trombeta não tocar e o tempo for mais à frente e o pastor Roberto tiver que cessar a sua carreira, certamente Deus já preparou outro para prosseguir e a igreja vai continuar o quê? Crescendo. É assim, é besteira nossa pensar que nós somos alguma coisa na obra. A igreja tem uma promessa de crescer. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Olha, escuta bem.
Se você quiser ser abençoado, se eu quiser ser abençoado ou continuar sendo abençoado, eu tenho que ser primeiro do que tudo igreja. Porque as promessas de Deus não é diretamente ao obreiro, é à igreja. Vamos para a Bíblia. O que é que Jesus disse sobre a igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra, não disse para você e nem para mim. Quer dizer, se eu estiver contido na igreja, então eu estou debaixo da promessa. Mas se eu estiver ausente, fora da igreja, então essa promessa não cabe a mim, não é para mim. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Aleluia. Então vejam bem, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu só não sei se todas as igrejas que existem com o nome na frente aí são de Jesus, porque as de Jesus têm as características que a gente conhece, mas nós estamos numa igreja que tem uma promessa antiga e Deus tem feito cumprir. Todos os pastores que passaram aqui, Deus realizou algo tremendo na vida deles e da igreja, e com o passar do tempo Deus foi multiplicando tanto o rebanho quanto os obreiros, porque para a seara é grande, tem que ter obreiros do Senhor Jesus. Uns comprometidos e outros levando a coisa de maneira mais light, não é? Então, a melhor coisa que eu poderia trazer aqui para os irmãos não é a gente pensar apenas que somos obreiros, já alcançamos o status de obreiro, era tudo que eu queria, era o status desse, assim e pronto, e agora eu me satisfaço, se eu morrer mesmo eu já sou, né? E tal, e aí se acomoda e não serve mais. Eu vou dizer uma coisa a vocês, é muito mais, outra coisa, né, quero dizer uma coisa, outra coisa, é mais difícil permanecer na manutenção de uma coisa, um carro, você compra um carro novo, às vezes comprar é mais fácil do que mantê-lo por alguns anos, porque você vai lá, compra, hoje as facilidades são muito grandes, hoje são muito grandes para você comprar um carro, mas você tem que ter a manutenção, senão com o tempo ele vai se deteriorar de uma forma que o prejuízo vai ser grande também. Manter uma coisa funcionando exige de quem está em ação, da mordomia de alguém, o cuidado daquela manutenção, e isso às vezes se torna exaustivo demais para uma pessoa. Permanecer naquilo que aprendeu, eu e você conhecemos muitas pessoas que não permaneceram, hoje já estão fora, por motivos diversos, interesses diversos, mas fugiram da regra de aprender, de crescer ou aprender naquilo, viver naquilo que aprendeu antes. Outro dia eu encontrei-me com um obreiro que foi durante um tempo aqui, algum tempo dos nossos, e ele estava lá em João Pessoa. Depois de uma festa em João Pessoa, aí ele chegou perto de mim e disse assim: rapaz, ainda permanece do lado do pastor Roberto? Aí eu disse: claro. Não sei, é difícil. Eu falei: olha, não é difícil. É que a questão é que eu sou legítimo de Abreu Lima. Eu não vim de fora. E pelo menos aquele obreiro veio de fora. Não, eu não vim de fora. Eu fui gerado nesse ministério. Aleluia. Eu tenho legitimidade como vocês têm legitimidade. Vocês sabem o que é legitimidade. Então, eu nasci no ministério aqui. Eu sou legítimo daqui. Não é? Então, eu não tenho motivo nem necessidade alguma de me afastar daqui até o fim da minha vida. Deus me escolheu aqui, me preparou aqui para servir aqui, e eu vou servir aqui. Então, o nosso pastor, depois que houve a sucessão, é pastor Roberto. Então, eu vou ter que ficar com ele enquanto nós pudermos viver.
Amém, irmãos? Porque o meu interesse é servir aonde eu fui chamado. Mas quem não é legítimo, ele vai pela comunidade, aquele que é melhor, é mais cômodo para ele. Então ele se afasta. É só a coisa ficar mais apertada que ele já corre. Não tem legitimidade. Jesus disse que só fica em casa os servos, os filhos, não foi? Porque o escravo, aquele que não tem legitimidade, não fica em casa. Então, eu disse a ele, é muito fácil. Ele disse, mas ainda tens o mesmo telefone? Eu digo, o mesmo. Ainda mora na mesma casa? Eu digo, na mesma. Tem gente que não muda. Eu digo, não, eu estou mudando. Tu me conhecesse? Olha como eu estou, né? Velho, daqui a pouco estou para subir ali, vai ter precisar de ajuda, se Deus me der mais anos de vida. Mas quero ir até o fim da minha vida servindo e permanecendo naquilo que aprendi. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Tem muita gente fazendo diferente do que aprendeu. Outro dia alguém ligou para nós e disse assim, pastor, estou ligando daqui de tal lugar. Sim, mas o que é que o irmão deseja? Eu queria que o senhor viesse um dia sem avisar para ver que o culto aqui é totalmente diferente de Abreu e Lima. Misericórdia. Por quê? Não, porque aqui é assim, assim, assim. Então, as pessoas censuram quando as coisas saem diferente, né? Aqui, o pastor usa cacho de uva no dia da ceia? Usa? Não. Então, se qualquer um de nós inventar lá na congregação de botar um cacho de uva no dia da ceia, é uma invenção diferente da sede. Então, nós não estamos vivendo, permanecendo naquilo que aprendemos. Em outros ministérios, nós vamos encontrar algumas diferenças. Por exemplo, diferenças. Se você chegar em João Pessoa, quem já foi numa ceia em João Pessoa sabe. Aqui, quando o irmão traz o cálice, né? Você faz o quê? Pega o cálice e toma. Lá não. Lá a bandeja de cálice vem, e é pecado, está errado? Não. Tem nada errado, é que lá eles têm outra maneira de fazer. Eu estou falando de um outro ministério. Então, lá você pega o cálice e fica aguardando a hora que vai ser ordenado para tomar. A primeira vez que eu fui lá, não sabia. Hoje fui chegando, eu passei logo o suco, né? E foi quem estava me servindo. Mas vê mesmo, ele me deixou, me honrou tanto, que foi ele que veio me servir. Quem? O presidente, o pastor Zé Carlos. Ele chegou com a bandeja, aí eu tomei o cálice. Aí ele olhou para mim, e aí o pastor me perdoou. Aí ele disse, não, você não pecou não, é o costume de lá. Aqui é outro. Aí é diferente. Mas no nosso ministério, ninguém tem o direito de fazer diferente do que aprendeu. Concordam comigo? Digam amém. Nós temos que fazer conforme aprendemos. Inclusive, eu até penso que todas as vezes, antes de fazer uma consagração, nós poderíamos até juntar aqueles irmãos que vai para aquela função e passar para eles algumas informações, como é feita. E às vezes a gente pensa que não é necessário, porque os irmãos estão aqui vendo todo mês como é que o pastor realiza. De maneira, irmãos, que aproveitando que o pastor não chegou ainda, nós não temos o direito de fazer diferente do que ele faz. Temos? Se ele faz, está me dando a ousadia de fazer lá. Mas se ele não faz aqui, não façamos lá por onde estamos, porque estamos diferente do que aprendemos. Essa palavra, ela que eu quero apropriar é a questão do tempo em que a gente está permanecendo. Por quanto tempo eu vou permanecer obedecendo ao ministério conforme o modelo de Abreu e Lima? Tem uns que não aguentam mais. Tem uns que reclamam de tudo, irmãos. Reclamam de tudo. Essas pessoas, elas não estão de acordo com esse texto. Elas não querem seguir
permanecendo naquilo que aprendeu. Elas querem inovar, fazer uma coisa diferente, deixar uma marca própria no trabalho. Tem muita marca para você deixar. Por exemplo, se eu perguntar aqui sobre um saudoso pastor aqui, os irmãos vão lembrar, ele dormiu no Senhor não faz tanto tempo. Algumas marcas dele ficaram, mas ele não mudou nada do que aprendeu em Abreu e Lima. Estou falando de quem? Pastor Zé Gomes. Ele mexeu em alguma coisa? Nenhum critério do que era o ministério de Abreu e Lima ele mexeu. E tem mais. Esse negócio só servia para o pastor Zé Gomes. Eu me lembro que na época que ele estava no auge, ali em Igaraçu, eu achava graça, eu sentia vontade de sorrir quando eu via ele fazendo, mas não tinha como fazer. Aquilo era uma questão pessoal dele com o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Então, o modelo, aquela espiritualidade dele, a forma dele falar, a forma dele dizer, era uma marca registrada dele, mas não interferia em momento algum naquilo que era o ministério de Abreu e Lima, que a gente aprendeu com o pastor Isaac. E o pastor Roberto vem mantendo, irmãos, todos os detalhes. Então, a nossa igreja tem permanecido naquilo que aprendeu. A igreja. E de vez em quando tem alguém que sai porque não quer permanecer naquilo que aprendeu, acha que a igreja está arcaica e vai procurar um jeito de apresentar-se diferente, de vestir-se diferente. Agora, eu não estou entrando na questão igreja. Como eu disse, as promessas são para a igreja. Que eu ajude a igreja ou não, Deus vai realizar o que prometeu, sim ou não? Agora, se eu sou obreiro, eu preciso fazer a minha parte. E a primeira é permanecer naquilo que aprendemos. Dentro desse contexto, aparece o que eu chamo de tempo. A gente passa, dentro do próprio desenvolvimento humano, as fases do nosso desenvolvimento mudam. E tem gente que não aprende a conviver com essas faixas etárias da sua vida. Ele era cabeçudo, aquela pessoa de cabeça dura quando era moço ainda, muito jovem, e aí todo mundo dizia, não, mas isso é coisa da sua juventude. Todo jovem, ele tem esperança de viver muitos anos e que vai amadurecer lá na frente. E aí a gente compara aquela pessoa com Pedro no início da sua fé, que era meio desastroso, e ele levava aquelas repreensões e correções, e depois ele ia melhorar. E a gente faz uma série de comparação com essas pessoas. O pior é que passa a faixa etária da juventude, entra na faixa etária mais propriamente da média idade, dos 40 anos em diante, e a pessoa não muda. Continua cabeçuda, continua dura, continua endurecida diante das atitudes que poderia mudar se ele quisesse mudar. As pessoas querem, na verdade, é que tudo mude ao seu redor, tudo. O pastor mude para ele, a igreja mude para ele, e que tudo mude, mas ele é o único que não quer mudar. E aí, nada vai mudar se eu não mudar. Porque às vezes, quem está precisando fazer uma mudança no comportamento, não é a igreja, sou eu como obreiro. Sou eu que estou reclamando, sou eu que estou murmurando, sou eu que não estou realizando a obra conforme aquilo que aprendemos. Uma vez eu vi uma entrevista daquele pastor Nicodemos e fiquei, não escandalizado, porque a gente não tem mais idade para se escandalizar, mas achando como alguém que tem uma cultura tão grande pode imaginar aquilo que ele disse. Alguém perguntou sobre os credos e ele falou, tem muitos credos, hoje aí não... por exemplo, tem a maior igreja do Brasil. Qual é a maior igreja do Brasil?
Aí a maior igreja do Brasil, aquele credo deles, na minha concepção, não vai permanecer por muito tempo. Deve ir somente até o último remanescente. Depois, com outra geração, eles vão tirar algumas coisas dali, como se a nossa maneira de fé, a nossa regra de fé, aquela que foi estabelecida para a igreja de Abreu Lima e todas as assembleias do Brasil, tivesse uma dependência cultural e não doutrinária. Então, permanecer naquilo que aprendeu envolve a questão temporal. Porque você não é atemporal. A única coisa que é atemporal é a doutrina. Mas você é temporal, você vai exercer ou vai viver um tempo servindo a Cristo. Eu já disse no início das minhas palavras que a melhor maneira é você permanecer fiel, pensando que você também pertence à igreja de Cristo. E como igreja, eu preciso, para não perder a graça, a proteção e as promessas, eu não posso pensar como eu sou um obreiro, embora saiba que a quem mais é dado, mais se cobra. Como obreiro, eu não posso ser visto apenas como um membro da igreja. Então eu preciso compreender tudo isso, e para que isso seja verdadeiro, eu preciso permanecer naquilo que aprendi. Observem, os irmãos, que Deus não trabalha com o acaso, embora o acaso exista. Deus não trabalha com acaso, embora o acaso exista. Mas existe em relação à criatura e não ao Criador. Porque o tempo, o que é o tempo? Alguém um dia filosofou dizendo, o tempo é, né? Ou não havia, vamos dizer antes, de Deus criar o próprio tempo e ficou fora. Ele criou o tempo e ficou fora do tempo. O tempo não tem nada a ver com Deus a não ser cumprir as determinações de Deus. Deus estabeleceu o tempo para que todas as coisas funcionem ou aconteçam no tempo. Mas Ele está fora do tempo. Sim ou não? Deus não envelhece, Deus não está sujeito a nenhuma mudança, nenhuma alteração, porque Ele está fora do tempo que Ele criou para todas as coisas. A gente pode ver isso lá, logo no capítulo 1 do Gênesis. No capítulo 1 do Gênesis, quando ele fala com relação à criação dos luminares, e haja luminares para controlar, né, o dia, a noite, os tempos. Então a gente pode ver isso muito bem. Então o tempo de fato é uma coisa que você não pode atrelá-lo nada, nem diminuir, a não ser no seu relógio. Mas ele está aí, eu estou conversando e o tempo está passando. Se eu fazer alguma coisa, ele passa. Se eu não fizer nada, ele passa. Ele não depende de mim. Porque tem pessoas que, pela sua maneira de agir, pelo seu comportamento, é como se eu não farei isso, eu vou mexer no tempo. Mas não, meu irmão, você vai apenas perder seu tempo. O tempo que podia ter sido realizado, feito alguma coisa, e você não fez, porque você não quis fazer. E o tempo passou, e daqui a pouco você vai ficar velho e não fez nada, e não tem mais tempo para fazer. Tem muitos que entram em angústia, porque na hora que resolve fazer, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Mas ele teve tempo, Deus deu a oportunidade dele fazer, e ele não soube aproveitar o tempo. Paulo mesmo, quando estava preso, eu, prisioneiro no Senhor, tome carta doutrinando a igreja, doutrinando os seus auxiliares na obra. A prisão de Paulo não atrapalhava que ele fizesse algo pelo reino de Deus. Isso mostra a capacidade de lidar com o tempo. Muitos não conseguem isso. Não conseguem. Então, Gênesis 1:14 diz que Deus criou os luminares com o propósito de estabelecer tempos para tudo.
E aí, se formos lá para Eclesiastes 3:1, diz: para tudo tem um tempo determinado. De maneira que você não sabe o dia da manhã, mas sabe que está um dia determinado para você parar. Chegou a hora de parar? Não, mas o pastor passou por mim e não deu a paz. Aí já é motivo para ele parar. Irmãos, existem muitos tipos de impedimentos nessa nossa jornada. Muitos. A Bíblia mostra impedimentos dos próprios homens. Os homens às vezes criam impedimentos para você não passar, não chegar onde você pretende. Às vezes existe impedimento criados pelo próprio diabo. Paulo cita que o diabo impediu. E também cita que Deus impediu, que o Espírito Santo impediu até que ele pregasse lá numa cidade. Então veja, existem vários tipos de impedimentos. Porém, nós precisamos aprender a lidar com cada um sem que paremos no tempo. O tempo pertence a Deus e nós estamos contidos desse trabalho que Deus nos deu para realizar. Quando estudamos as Escrituras, nós encontramos Jesus lá no capítulo João 5:17, Jesus dizendo que o Pai trabalha até agora. Esse tempo que Deus programou para que Ele controle todas as coisas, Ele não ficou somente olhando o que ia acontecer, não. Ele estabeleceu, Ele foi quem deu partida a tudo. Inclusive, nesse aspecto, a gente encontra na filosofia, quando Aristóteles diz que, pelos estudos, pelas análises que ele fez do universo, algo ou alguém deu partida a tudo. E ele chamou lá de motor primeiro. Não, tem que ter havido um motor primeiro para dar partida a tudo, dar início, porque o que é tempo? Tempo é um período, é um intervalo de algo que começou em um ponto inicial e vai até um ponto final. Vocês acreditam que Deus criou a terra? Não acredita? Parece que tem gente que ficou calada. Eu perguntei, vocês acreditam, né? Não foi um Big Bang, foi Deus que criou? Foi Deus que criou a terra? Ele disse que foi. Mais de uma vez ele disse que foi. Perguntou a Jó, onde estava tu quando eu criei a terra, né, estabeleci os fundamentos? Bom, Deus criou a terra, não temos dúvida disso. Alguém tem dúvida? Não, Deus criou a terra. Mas criou a terra e ela vai durar para sempre? Olha, então, essas coisas a gente precisa compreender. Nós vamos viver para sempre? Não. Mas a gente não, mas a terra vai ser para sempre. Mas, rapaz, é só a gente ir lá em Gênesis, no capítulo 8, versículo 22, esse eu gostaria que você lesse, né? E você vai ver que a expressão do verbo ali mostra que a terra tem um tempo determinado. 8:22 de Gênesis. Por favor. Como foi? Pronto. Foi regras estabelecida por Deus, os astros, como eu já citei, para controlar esse tempo, e agora Deus está dizendo, enquanto a terra durar, vai ser assim, tudo controlado. Lá no Salmo 148, se eu não estou enganado, ele botou limites, diz o texto, que o salmista diz que ele botou limites até onde o mar pode ir, aonde não, e tal, e tal, e tal. Deus trabalhou e trabalha até hoje, foi o que disse Jesus em 5:17 de São João. Na verdade, tem gente parado no tempo, mas o tempo não está parado para ele. Como eu disse no início das minhas palavras, eu me lembro de 1994, ali na frente, tirando a foto da inauguração desse templo. É claro
que éramos mais jovens, né? O pastor Roberto, outro dia eu vi uma foto, pastor Roberto bem magrinho, só tinha um bigodão, mas aquilo magrinho ali na frente. E os pastores que estavam ali, era um ministério ainda bem menor do que esse, mas até aqui podemos dizer, temos permanecido naquilo que aprendemos. A igreja vai crescer, o pastor já tem um desejo de construir um lugar muito maior, porque hoje a gente não pode nem fazer uma festa grande aqui, que o templo não cabe, mas tudo isso consequência do crescimento da igreja e das promessas que Deus fez à igreja. Deus não fez a promessa ao pastor Isaac. Deus fez a promessa à igreja: farei crescer, crescer e crescer. O pastor Isaac tirou seu tempo, cumpriu sua carreira. E aí chegou o momento, como Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas, se nós formos ainda entrar em detalhes, nós vamos ver que Deus não mudou. Apesar de tudo vir acontecendo, e apesar de saber que existe o acaso existe. O acaso é aquela coisa que não estava prevista para acontecer. É essa a explicação de acaso, a palavra acaso. Estou falando em relação à humanidade. A Deus não existe. Para Deus tudo é previsível. E até aquilo que se ele não pensou, ele pode pensar agora e modificar. Para Deus não tem nada impossível. Amém, amados? Que a gente percebe que Deus faz o impossível, entra na questão do tempo, inverte qualquer coisa que ele quiser, às vezes por causa de uma oração de um crente. Sabia que muitas vezes nós já estamos conscientes de que vamos ter que ir até o fim daquele sofrimento porque a gente não tem o que fazer? Não, nós não temos o que fazer. Nós não temos a capacidade de realizar fora daquilo. Só que, em relação à obra de Deus, quem mais tem interesse nela, irmão, é aquele que disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus quer usar você no seu tempo, no tempo que Ele lhe chamou. Ele não lhe chamou a mim no mesmo tempo que você. A gente já está daqui a pouco encerrando a carreira e muitos estão começando, outros já encerraram. Os tempos são diferentes, mas a obra e a atividade dela é a mesma. Porque Deus não vai fazer mais o que fez no Velho Testamento. Quem disse isso? Quem disse isso? Vai depender do que está acontecendo com a igreja. Quem diria que na Bolívia ia acontecer o que aconteceu nesses dias? E o povo de Deus teve a ver com aquilo ali. Olha, a igreja não precisa, meus irmãos, agir como as pessoas que não têm Deus, jamais. Nós estamos conforme aquilo que aprendemos. Invoquemos ao Senhor. Veja, por favor, abra a tua Bíblia aí em Josué 10 e 12, 13. Veja o que aconteceu nesse momento, porque estava chegando um tempo, um momento, que tinha que acontecer a ordem natural que Deus deu à natureza. Era entardecer, o povo estava numa guerra, num ambiente que não conhecia bem, e o líder Josué disse: bom, se escurecer conosco nessa batalha aqui, então será para nós muito mais difícil vencer essa guerra, porque até nós não conhecemos o ambiente. Aí, ele deve ter pensado naquele que mandou ele sair do Egito. Aleluia. Quem foi que te mandou sair do Egito, irmão?
Quem foi que mandou tu deixar os vícios, deixar tudo por Jesus? Quem foi? Então, se você deixou, não é hora de você dizer, agora chegou o meu fim. Não. Vê o que aconteceu, lê aí. Josué 10, 12, 13, por favor. Aí está aí a ciência querendo a explicação. Eu me lembro que há umas décadas atrás, eu li um livro do pastor Abraão de Almeida, que ele fala sobre isso, de uns estudos lá, de um pessoal que estava querendo ver esse dia maior, o dia maior na existência da Terra. Que quando eles calculam daqui para trás, dá um dia de quarta-feira, e quando calcula de lá para cá, dá um dia de terça-feira. Ora, um outro cientista disse, pegou o texto e disse, rapaz, só pode ter uma explicação. É esse texto aqui de Josué, que o sol se deteve lá por quase um dia inteiro. Mas, irmão, isso não é entrar em atividade contra o determinado tempo. Quem poderia ter feito isso? Só Deus. E ele fez. Fez porque tinha um propósito de dar vitória ao seu povo. Mas veja a ousadia de Josué. Veja a ousadia do homem de Deus quando olhou para o sol e disse assim, fica aí mesmo. Vamos dizer assim, é aí mesmo que você tem que ficar. Mas vocês já observaram, isso não é uma loucura não, irmão? Isso só pode ser loucura, né? Às vezes é assim que as pessoas são interpretadas. A loucura. Também é loucura aquilo que aconteceu com a irmãzinha que chegou debaixo do templo, depois da escola dominical, não foi? Que fazia assim com as mãos. Foi lá, veio cá com as mãos fazendo assim para o céu, para o teto. E aí, quando todo mundo saiu, muita gente ficou falando, aquela irmãzinha, coitada, já perdeu a bola. Tu viste, fulano, ela com as mãos assim para cima, nos cantos lá, e fazendo assim? Aquela irmã é assim mesmo, ela está meio tantã. E quando o povo saiu, todo mundo saiu da igreja, isso depois da escola dominical, o que aconteceu? O teto desabou. Essas loucuras não é que sejam, é loucura para a compreensão natural do homem. Então qualquer pessoa que estivesse perto de Josué, disse, coitado, esses 40 anos no deserto deixou ele doido, né? Pedir para o sol ficar ali. Mas quem é esse camarada, hein? Para pedir para o sol. Porque lá com Moisés foi ousado, mas ouviu Deus dizendo assim, toque nas águas com a vara e manda o povo entrar. Foi Deus que mandou ele tocar na vara. E aqui não diz que foi Deus que mandou. Diz que ele gritou lá, sol, fica aí. Ele não consultou Deus, não. Ele não perguntou, Deus, Senhor, Criador do céu e da terra, posso eu ordenar agora para o sol ficar aí? Ele perguntou? Ele fez uma oração antes? Não. Ele disse, não tem outra saída. Veja mesmo que é confiar naquilo que aprendeu. Josué aprendeu e permaneceu naquilo que aprendeu. Sim ou não? Pois agora vocês vão ter que engolir essa passagem boa aqui, ó. Vamos lá para Josué. Josué 1. Vamos engolir essa palavra que vai descer bem doce. Bem doce. Para quem é que o negócio funciona? Josué, capítulo 1, versículo 7 em diante. Por favor, uma pessoa que leia aí, bonito e forte, vai. Segura aí. Vamos sentir sabor. Porque eu disse que a gente não sentir sabor vai ficar amargo. Vamos lá. Então somente esforço e tem bom ânimo para teres o quê? O cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Fazer conforme aprendeu. Não é? Continue, amado. Dela quê?
da lei, das ordenanças do Senhor, do mandamento do Senhor. Não se desvie. Aí o cara se desvia e quer que Deus faça as coisas. Tem muita gente, irmão. Eu estou falando não é para a igreja, estou falando para o obreiro. Tem muito obreiro desviado, irmão. Tem muita gente que na frente do pastor é uma coisa, por trás do pastor é outra. E chega em casa e fala do pastor. É obreiro desviado. Aí quer que as coisas aconteçam na obra que ele está realizando. Ora, nem ele está em consonância com o que aprendeu e quer ver as coisas de Deus funcionar. As coisas de Deus é para quem crê e obedece. Então vamos lá. Vamos lá aqui. Dela não se desvie. Vá, meu irmão. Nem para a direita, nem para a esquerda. Quem diz amém? Olha, para Deus, para os mandamentos sagrados, a direita é contramão e a esquerda também. Aí se fosse na política, então é do centro. Não, eu não estou falando de política, estou falando aqui dos mandamentos do Senhor. Tem que segui-los conforme foi ordenado. Nada de desvio. E Josué cumpriu, sabe por quê? Porque Josué, antes de ser escolhido por Deus para ser o guia do povo, ele demonstrou interesse pelas coisas de Deus. Lá atrás, acho que em Êxodo ainda, tem um versículo que diz que todas as vezes que Deus operava, que o Espírito Santo operava lá na tenda, e teve um momento lá que o povo profetizaram, muita gente, e ele desejava que aquilo acontecesse com ele. Mas tudo tem seu tempo, teve que esperar o tempo de Deus. Josué não estava preparado para guiar o povo naquela época, estava, irmãos? Não. Ele ainda se confundia com o barulho. Tem muito obreiro confundido com barulho. Eu acho que um homem que já está experiente para a obra, ele não se confunde com o barulho da igreja, não. Ele sabe quando é um barulho que glorifica a Deus e um barulho que é uma dissensão. Também passou pela vida de Josué. Lembra que quando ele vinha descendo do monte, lá, passou aqueles dias lá, Josué era o auxiliar de Moisés. Moisés estava lá na presença de Deus, ele devia estar a uma distância determinada, mas esperando. E aí quando Moisés desce, e aí Josué disse assim: Senhor, o negócio lá embaixo está bonito. O negócio lá embaixo está bom. Já dá para ouvir o barulho do povo. Aí Moisés disse: mas não é de glorificação a Deus, não. Esse barulho era melhor que não tivesse havendo. Quando desceram, foi que Josué viu que o povo estava fazendo o quê? Se prostituindo, cultuando um bezerro de ouro. Mas ele ainda não tinha condição de entender, de fazer a diferença entre um barulho do povo e outro. Mas ele estava aprendendo. Digam amém? Ele estava aprendendo. Depois, vamos voltar até antes disso. Arão, apesar de ter sido escolhido para ser o sumo sacerdote, foi um desastre como líder. Foi um desastre como para conduzir o povo, jamais. Deus, desde o início que Deus disse a Moisés, não, mas ele fala bem, eu aqui sou ruim de língua e não sei o quê. Deus disse, então ele será o seu profeta, agora você será o meu. Está vendo porque às vezes Deus não dá? Eu me lembro que na minha época, quando comecei no ministério, a gente só sabia um dia antes da consagração. E os pastores, era assim ou não era? Não era?
os pastores se reuniam, ficavam orando para que Deus mostrasse ao pastor presidente quem era. Agora, isso de começar de diácono, se você tinha alguém para colocar, você dizia para eles, vamos orar. Vamos orar. Naquela época não tinha a questão do SPC, não tinha folha corrida da polícia, não tinha nada, mas tinha joelho. E aí o pastor orava. Quando faltava um dia, a consagração, aí mandava pastores, obreiros ir na casa daquela pessoa. Eu me lembro que um dia eu cheguei do trabalho, eu largava do trabalho, era um dia de sexta-feira, eu larguei do trabalho, de 5 e pouca da tarde, e já fiquei na igreja, porque à noite era estudo de professor, porque os meus professores de escola dominical não podiam vir para o estudo aqui, na sede. Eles não vinham. Então lá na usina São José, Araripe e outros lugares, até na praia, né? Tinha os núcleos de estudo. E eu fiquei logo na igreja, de 7 horas ministrei o estudo da escola dominical e vim para casa. Cheguei em casa, fui tomar um banho. Quando estava tomando banho, a campainha tocou, minha esposa foi atender. Era pastor Zé Gomes e pastor José Flor. E tinha uma vigília muito famosa em Igaraçu. Quando eu voltei, que ela disse, então, pastor fulano, pastor Beltrano está aí te esperando. Eu entrei na sala, pai do senhor, pastor, pai do senhor, se os senhores vieram me buscar para a vigília, me vieram num dia tão difícil que hoje eu trabalhei tanto, estou tão cansado aí. Não, a gente não veio lhe buscar para a vigília, não. A gente veio comunicar ao irmão que o senhor foi separado para o diaconato da igreja. Para o diaconato. Para o diaconato. Era assim. Então, a gente veio comunicar, o pastor presidente mandou lhe comunicar para amanhã, de 2 horas da tarde, o senhor está lá com a esposa para uma reunião que vai haver, para haver a consagração. Para presbítero, eu fiquei sabendo, a consagração foi numa inauguração de um templo. Não foi aqui, foi numa inauguração de um templo. Ele resolveu, não sei, ele decidiu me consagrar na inauguração do templo. Aí me avisou no sábado de tarde, em cima da hora, porque ele disse assim, estou te avisando, rapaz, porque pode ser que a tua mãe, não sei quem, queira estar lá presente. Isso ele me avisou, já era 1 hora da tarde. E aí fui, de fato, avisei a minha mãe, a meu pai, e todo mundo foi na consagração para o presbitério. Foi numa inauguração que o pastor Isaac resolveu fazer isso. A gente era envolvido na hora. Para evangelista, estava havendo uma reunião. E eu cheguei aqui na sede, aí encontrei o pastor Zito. E o Zito ia descendo, ia subindo ali, ele disse assim, aí eu falei, o pastor Isaac, ela falou, está em reunião. Aí, vai lá orar um pouquinho, que tu está precisando de oração. Eu digo, eu estou mesmo. Aí fui lá na porta da sala do ministério, lá, olhei. Naquela salazinha ali, eu olhei. Todo mundo de joelho. Eu digo, não fui convidado. Como é que eu vou entrar na reunião sem ser convidado? Eu tenho que seguir aquilo que eu aprendi. Não fiquei. Quando foi no outro dia, outra reunião. Nessa reunião eu estava, porque eu já estava marcado para todo mundo vir na reunião. Então, estava sentado de frente quando o meu nome foi citado. Então, meus irmãos, essas são as coisas que nós aprendemos. E você acha que eu vou trocar tudo isso que eu aprendi por um pensamento, por uma palavra, ou por alguma acusação que vier? Não. Eu vou repetir. Eu me sinto um obreiro legítimo de Abreu Lima. Minha origem é aqui, né? Aqui eu vou até o fim que o Senhor determinar. Esse tempo
está determinado, mas só Ele sabe. Quem diz amém? Então veja, Josué estava crescendo. Quando chegou a hora de Josué assumir, que Deus disse já está pronto, né? Josué está pronto. O próprio Moisés quase que atrapalhava. Vocês sabem disso, né? Moisés, Deus disse: Moisés, teu tempo chegou. Tu fosse rebelde a mim. Tu ferisse a rocha ao invés de falar. Tu e teu irmão. E está no tempo agora de passar o trabalho para Josué. Mas senhor, ele ficou calado, mas depois começou a orar a Deus. Ele mesmo de tudo isso lá, se você for para o Deuteronômio. E aí ele orou a Deus. Senhor, eu só quero entrar na terra. Já estou aqui do lado de cá, estou vendo o rio e estou vendo a cidade do outro lado. Me deu o privilégio. O Senhor me deu o privilégio de eu vir 40 anos nesse deserto, né? Caminhando nesse deserto. E agora estou vendo ali a terra prometida. E o Senhor não vai permitir que eu entre. Josué pode esperar mais um pouquinho. Josué é muito novo, pode esperar. Aí Deus disse: não, é agora. Não me fale mais nisso. Deus disse a Moisés: não trate mais comigo disso. Os irmãos sabem onde está isso? Deuteronômio. Está chegando a hora ali de parar. Parar por aqui. Deuteronômio. Quem achar primeiro, eu agradeço, que a gente ganha tempo. Mas senhor, mas não se fala mais nisso. Hein? Isso. 3:23 de Deuteronômio, né? Muito obrigado, pastor Gilson. Vamos ver. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Por que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te, olha, não é uma oração qualquer não, viu? É com rogo, como aquela de Paulo aos Romanos 12. Ó. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, é ele dizendo, né? Por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais nesse negócio. Se fosse o pastor, a gente diz assim: o pastor foi curto e grosso. Aqui foi Deus. Não, basta. Vamos dizer assim: acabou-se. Não me trate, não me fale mais nesse negócio. Acabou-se. O que eu disse, resolvi, está resolvido. Agora, ele queria permanecer, não é? Mas já estava na hora de Josué assumir. Veja o que acontece agora no final do capítulo. Vamos aqui no capítulo 34. Vai ter um versículo que diz que ele morreu, era o versículo 7. E era Moisés, 34:7 de Deuteronômio. Era Moisés da idade de 120 anos. Quando? Agora, bom, se era 120 anos, morreu em boa idade. Agora,
O interessante é o que vem depois. O cara morreu aos 120 já é um privilégio. Morrer a 100 anos, morrer, né? Mas agora, escuta aí. 120 anos quando morreu. E os seus olhos nunca o quê? Nunca se escureceram. Moisés não tinha problema nenhum na visão. Aos 120 anos. O que mais? Nem o quê? Nem perdeu o seu. Imagine, pastor, um homem de 120 anos com todo vigor. Eu não conheço outro aqui nas escrituras, porque todos os outros reclamaram da velhice. Todos. Jacó, quando chegou na presença de Faraó com 130 anos, fala: quantos anos são da sua vida? Ele disse: são dias. Quantos dias? Ele disse: são 130 anos. Os dias da vida do teu servo aqui, de bons, de maus dias, de cansaço, de luta. 130, viveu mais 17 e aí foi lá para 147. Mas já estava achando sua vida totalmente exaustiva. Não tinha o vigor necessário para viver. Moisés não. Ele tinha seus motivos para dizer: mas eu estou com todo vigor, eu ainda ando 40 anos pelo deserto, pelo que eu estou por aqui. Estou vendo agora a vitória ali, mas não era. Era o tempo. O tempo de Deus, ninguém vai mexer. Amém? Agora, quando o negócio interessa ao seu povo, à sua igreja, aí Deus faz sol parar, a lua ficar no lugar dela, faz coisa que você nem imagina. Mas com relação ao obreiro, tem que ser o tempo de Deus. Por isso, continuemos naquilo que aprendemos. Se não mudarmos o nosso comportamento, você aqui em Abreu e Lima aprendeu a ser um obreiro. Você aprendeu a ser um obreiro. Já houve tempo, meu pastor Elianai, que em viagem no sul do país, eu trabalhava no Grupo Votorantim, e às vezes eu ia sem carta de recomendação. Aconteceu isso algumas vezes. E eu chegar numa igreja só para ir participar do culto, e ser identificado por alguém, avisava o pastor vinha, me levava para lá, e aí eu dizia assim: olha, pastor, eu sou obreiro, mas eu vim a trabalho, eu trabalho no Grupo Votorantim, eu estou aqui a trabalho, e vim para o culto porque sou crente. Aí ele: mas venha para cá. Na época do pastor Isaac isso. Aí ele dizia: porque se o irmão é obreiro lá da igreja do pastor Isaac, o irmão está andando conforme a palavra. Então, isso é motivo de orgulho para um obreiro. Hoje o nosso pastor Roberto diz assim: não, lá eu sou membro do ministério do pastor Roberto. E aí então, o pastor Roberto anda de acordo com o que ele aprendeu e nos ensina aquilo conforme ele aprendeu. Então, é valorizado. É valorizado. Só não quer ficar em Abreu e Lima, irmãos, os rebeldes. Aqueles que têm motivações diferenciadas. Aqueles que têm interesses pessoais e não no ministério em servir em paz. Mas tem coisa pelo caminho. E quem disse que no caminho do ministério não tem pedra, não tem espinho e não tem angústia? Quem foi que lhe disse isso? Qual foi o profeta que inventou isso? Porque a palavra de Deus não diz. O que Paulo diz que é aperto de todos os lados. O que ele diz a Timóteo, um obreiro jovem que a quem ele era afeiçoado e ensinava, capítulo 2, versículo 2 da segunda carta a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que? Começa a ensinar ele, que era para ele militar, servir na obra, como bom soldado dele, de Paulo. Era? De Cristo. Então são essas coisas que eu acho que é importante para nós obreiros observar. É a permanência, repetindo para encerrar. É mais fácil às vezes alcançarmos uma posição do que nos mantermos nela por um tempo determinado. Tem gente que ao chegar naquela posição, dá uma loucura na cabeça dele, não sei o que é, que acha que já chegou, e aí daqui a pouco atrapalha a sua própria história, a sua própria vida, né? Imagine você o que
que acontece com as pessoas que não observam como observou Josué, que nem podia ir para a direita, nem para a esquerda, tinha que seguir. Fora disso, era conta e risco dele. Se ele saísse para a direita ou para a esquerda, estava sujeito a ser complicada a sua vida, ou melhor, embaraçada. Que aí vale a pena eu encerrar dizendo para os irmãos, cuidado com os embaraços, porque você não pode confundir embaraço com obstáculo. Na vida do obreiro, os obstáculos vão surgindo cada uma vez maior. Quanto mais ele cresce no ministério, espiritualmente falando, mais os embaraços, ou melhor, os obstáculos vão surgindo. E esses obstáculos estão na carreira dele. Nós temos que saltar alguns obstáculos, superar alguns obstáculos para poder que a carreira continue. Muitas vezes, sabe o que acontece? Nós nos deparamos com obstáculos que são intransponíveis para nós. E aí, dessas horas, a gente cai de joelho e apresenta ao Senhor, e o Senhor nos dá um escape e a gente se livra daquele obstáculo. Mas eu estou falando de obstáculo. Agora imagine vocês embaraço. Embaraço é também uma forma de impedimento, mas não depende de ninguém, depende da gente. Todas as pessoas que se embaraçam, segundo a carta de Tiago, no capítulo 1, confere aí. 1, vê como é que ele diz que os embaraços acontecem. Tiago 1, e o versículo 13 e 14. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, que é por esse desejo demasiado, descontrolado, que a pessoa sai da sua condição para satisfazer esse desejo. Aí sim, se embaraçou. Vamos lá? Um obreiro do Antigo Testamento que podia ter uma história bem melhor no seu final de carreira. Moço, jovem, lidando com um homem de Deus da envergadura de Eliseu, como eu estou falando de quem agora? Geazi, ou Geazi, como alguns citam, não teve a capacidade de controlar o seu desejo, a sua concupiscência por bens materiais, achou que o seu pastor tinha impedido ele de receber presentes daquele homem, a ponto de escapulir de lá da presença do homem de Deus, seguiu atrás de Naamã, adquiriu presentes e voltou cheio do presente. O que foi que ele adquiriu? O embaraço dele trouxe a lepra, não só para ele, mas para toda a família. Outro personagem do Antigo Testamento, Sansão. Sansão, irmãos, venceu todos os obstáculos, todos que apareceram na sua vida. Todos. Um dia trancaram ele e ele teve que sair com o portão nas costas, porque tinha força, arrancou o portão e saiu. O portão de ferro não foi obstáculo para segurar Sansão. Quem segurou Sansão? Quem foi que encurralou? Quem foi que embaraçou Sansão? Quem? Não. Foi ele mesmo. Todo mundo pensa que foi Dalila. Não foi, não. Dalila foi o embaraço, propriamente dito, mas foi ele que embaraçou-se. E pagou o preço do seu embaraço. Portanto, Sansão fugiu, não seguiu aquilo que aprendeu desde criança, que seu pai e sua mãe disse: olhe, não se pode passar navalha no seu cabelo, você é nazireu, você nasceu com uma missão e vai ter que cumprir. E ele desviou-se por causa do embaraço. Que Deus abençoe
as nossas vidas, que permaneçamos ajudando a igreja do Senhor Jesus e ao nosso pastor na condução desse grande rebanho que ele nos confiou a ajudar o servo do Senhor.